Olá, gente. Eu espero que todos estejam bem, tá? Como prometido e a gente já havia conversado, ainda vamos cumprir a nossa carga horária, né? Terminar de cumprir a nossa carga horária com mais duas aulas, certo? Na verdade, essas duas aulas é uma revisão bem geral mesmo, de pontos específicos e que são cruciais para vocês entenderem das aulas que foram ministradas, tá? Então, tanto a aula de hoje, 4 de julho, como a aula do próximo sábado, servirão para a correção das atividades que eu passei para vocês fazerem em casa, tá bom? E aí vocês estarem acompanhando justamente para fazerem a avaliação. E assim a gente encerrar o nosso curso, tá bom? Então, de antemão, eu só peguei algumas aulas. Quais foram essas? Justamente as aulas que estão na apostila, né? Que são conteúdos mesmo da apostila. Acredito que vocês lembram que no decorrer do curso, eu acabei que trazendo algumas aulas à parte que eram necessárias, né, vocês terem conhecimento sobre esses assuntos, que era mais sobre lei, a parte burocrática mesmo do funcionamento da farmácia, da questão da organização, né? Então, assim, de uma certa forma, era algo que vocês tinham que ter conhecimento, mas que já era um pouco bem mais específico, tá? Então, pensando nesse sentido e também para a própria avaliação de vocês, pensei em trazer somente a correção das atividades que vocês têm acesso na apostila, tá bom? De uma forma geral, eu vou trazer alguns pontos, né, mas bem geral mesmo do que foi dado nas outras aulas, não tão específico. Então é necessário vocês estarem dando a revisada nas aulas, juntamente com as atividades e com a correção que será feita, tá? Então a primeira aula que a gente teve ainda, que foi enviada a aula e tudo, foi sobre a farmacologia. Na verdade, essa aula a gente teve a aula presencial, acredito que vocês lembram, foi na verdade nossa última aula presencial, que era sobre farmacologia, mas de uma forma mais específica. A gente começou a adentrar no assunto de farmacocinética, farmacodinâmica, os processos que envolvem a farmacodinâmica. E aí foi justamente na semana seguinte que a gente entrou em isolamento social e não foi mais possível a gente ter nossas aulas presenciais. Como eu já tinha passado a aula e juntamente com a aula atividade, então eu resolvi trazer a correção, tá? Então vamos lá. A primeira questão da atividade sobre farmacologia era justamente sobre... Dizia assim, com base na aula e nos seus conhecimentos, diferencie os conceitos de farmacocinética e farmacodinâmica. Então, era somente para diferenciar esses dois conceitos. E aí, a gente sabe que a farmacocinética é justamente o estudo como o organismo age em relação à droga, por meio de 4 processos, que é a absorção, a metabolização, a distribuição e a excreção. Então, a farmacocinética é como o organismo age sobre a droga, tá? Então, envolve esses 4 processos que o organismo realiza justamente para estar processando essa droga. E a farmacodinâmica é como a droga vai agir no organismo, é tipo isso, porque é justamente o estudo da ação desse fármaco, do mecanismo de ação dele sobre o organismo. E aí a gente vê a questão dos agonistas, dos antagonistas, né, das ligações. Então, é importante terem mencionado isso na atividade, na questão. A segunda questão traz para a gente falar sobre os processos, para a gente dizer quais são os processos, né? Quais são os 4 processos que estão envolvidos na farmacocinética e destacar cada um. Então, sobre a absorção, é a passagem do fármaco do ponto de onde ele foi administrado até chegar na corrente sanguínea, né, até o aparecimento do mesmo na corrente sanguínea. Acho que vocês lembram. Então, a absorção é de onde ele foi administrado, qual foi a via que ele foi administrado até ele chegar na corrente sanguínea. A metabolização compreende a conversão enzimática de uma substância química em outra dentro do organismo. Eu acho que vocês também lembram disso. Eu tenho aqui, é como se fosse tipo assim, uma molécula enorme, né, o fármaco aqui é enorme, e aí eu vou a partir das conversões enzimáticas, né, da ação das enzimas, ele vai ser convertido em uma molécula menor, a molécula menor que na verdade é o realmente princípio ativo do fármaco que ele vai agir, certo? Na verdade, o princípio ativo é o fármaco. Enfim, ele vai chegar a essa molécula
pequena, e aí ele vai ter a sua ação sobre o organismo, né? Então ele vai converter, ele tem uma coisa, um produtinho aqui, vai se juntar e vai chegar realmente ao produto final, certo? Que vai agir. A distribuição é a passagem do fármaco da corrente sanguínea para os líquidos, tanto intersticial quanto intracelular, que eu acho que vocês até lembram, né, que uma porcentagem do fármaco ele vai para o local de ação, para onde realmente ele deve estar, e a outra porcentagem ela vai se distribuir em alguns locais, que tanto pode se juntar, né, no tecido adiposo, como pode ir para outro, além do local de ação, ficar também nesse líquido intersticial. Então, assim, enfim, ele pode se distribuir por diversos locais, né? Então, a distribuição corresponde a isso. Lá da corrente sanguínea para o seu local de ação, como também para outros locais onde ele pode ficar armazenado. A excreção, o próprio nome já diz, é a eliminação desse fármaco ou do seu metabólito do organismo. Então, ele fez a sua ação, há uma certa porcentagem que fica realmente no local de ação, outra porcentagem pode estar sendo excretado, né, pela urina, pelas fezes, e também ou seu metabólito. Tanto pode ser o fármaco em si, como o seu metabólito, que é o produto, né, que tipo assim, é o que não serve mais e vai ser eliminado. A terceira questão era falando de uma forma simplificada como a gente pode considerar a farmacodinâmica, e aí traz alguns itens. E o item correto é o item D, que diz que a farmacodinâmica é o estudo dos efeitos fisiológicos dos fármacos nos organismos, seus mecanismos de ação e a relação entre concentração do fármaco e efeito. Então, a farmacodinâmica, de uma forma específica, ela estuda tudo isso. Ela estuda não somente o mecanismo de ação do fármaco, como ela estuda a relação entre concentração do fármaco e efeito. Né? A gente viu a questão da biodisponibilidade, né? De quanto o fármaco tem que permanecer para realmente fazer efeito, que isso vai justamente alterar, vai mexer na questão da dosagem do medicamento, né? Se eu sei que tanto desse medicamento ele não vai ficar realmente no organismo, ele vai ser excretado, eu tenho que aumentar a dosagem. Então, a farmacodinâmica, ela vai estudar isso, né? Esse dinamismo do mecanismo de ação, da relação concentração e efeito, os efeitos fisiológicos que esse fármaco vai agir no organismo, tá? Então, o item certo da terceira questão é o item D. E aí, na quarta questão, a gente tem as sentenças para vocês dizerem se era verdadeiro ou falso, tá? E a sequência correta é verdadeiro, falso, 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 falso e falso. Então, a gente só teria a primeira sentença como verdadeira, que diz que o quê? Para que o fármaco possa atingir a corrente circulatória, o maior empecilho é constituído pela membrana plasmática. E isso foi ressaltado na aula, que um dos empecilhos, e na verdade até o maior, é justamente a membrana plasmática. Porque a gente sabe, né, que a membrana plasmática ela tem a sua constituição, né? E essa constituição dela tem lipídios, né? Que aí acaba que é até uma das próximas sentenças, que acaba facilitando medicamentos que são lipossolúveis ultrapassarem a barreira, porque justamente por ela ser composta de lipídios tem a maior afinidade. E aí ela passa com tranquilidade. Mas um dos maiores empecilhos, sim, é justamente a membrana plasmática, porque há inúmeras camadas para que possa ser, como é que eu posso dizer, ultrapassadas. Então, isso acaba aqui impedindo, muitas vezes, de alguns fármacos ultrapassarem essa membrana e fazerem seu efeito, né? Adentrarem a célula e fazerem seu efeito. Próxima sentença. Substâncias que se dissolvem em lipídio atravessam com dificuldade a membrana plasmática, que foi o que eu acabei de falar, por isso que ela é falsa. É claro que substâncias que se dissolvem facilmente, né? Que se dissolvem em lipídio, vai atravessar com maior facilidade. É o contrário de substâncias hidrossolúveis, que são mais solúveis em água. Porque vai justamente por isso. Como é água, ela acaba que tendo a maior dificuldade, né? Não é que seja água, mas por ser solúvel mais em água, ela acaba tendo dificuldade para atravessar a barreira lipídica, tá? Próxima sentença. Somente a forma farmacêutica influencia na absorção? Não, a gente sabe que não somente a forma farmacêutica, como também a via de administração. Não é somente se é comprimido, se é líquido, né? Enfim,
como também se a via de administração. A gente sabe que a depender da via, se é uma via intramuscular, se é a via oral, sublingual, ou a mesma via respiratória, por exemplo. Então, cada via ela vai ter as suas dificuldades, as suas desvantagens. A gente viu isso também. Então, é claro que não é só a forma farmacêutica. A via de administração influencia também na absorção. Tem algumas vias que a absorção é bem mais rápida, né? Por exemplo, a venosa, que já vai direto na corrente sanguínea. É óbvio que essa via de administração, ela é bem mais rápida a absorção, porque já vai para a corrente sanguínea e não tem que passar por todos os processos. Próxima sentença. Vias enterais e parenterais indiretas levam menos tempo para permitir a absorção. E aí a gente sabe que não é, que levam bem mais tempo para realmente fazer a absorção. Por isso que esse item, ele está falso, né? A gente viu que as vias enterais e parenterais indiretas, elas levam mais tempo, né, para realmente fazer a absorção do que uma via parenteral direta, que é a que eu falei. É justamente a diferença, né? Próxima sentença. Via respiratória não é recomendada para casos de problemas nas vias respiratórias, como a asma? Gente, é a via de tratamento. Então, estava bem na cara, bem óbvio que a via respiratória para fazer o tratamento de problemas respiratórios é a recomendada para o tratamento, né? A via sublingual promove boa absorção e muitas substâncias são administradas por essa via. A gente sabe que pela questão da irrigação local, realmente é uma das vias que promove uma boa absorção, porém, poucas substâncias são administradas por esse local. A gente sabe bem disso, né? Tem essa via como meio para ser administrado, tá? Então, o falso dessa questão é por ser muitas substâncias. Na verdade, são poucas substâncias. A próxima questão é quais os fatores que afetam a absorção gastrointestinal. Então, a gente viu que existem alguns fatores que vão meio que, não é que atrapalhar, mas que de uma certa forma influenciam a questão da absorção, não é isso? E aí a gente tem a formulação do medicamento, né? A gente viu que dependendo do medicamento, se é em comprimido, né? Sólido, se é líquido ou semissólido, enfim, a formulação dele, assim como também por ter a questão dos recipientes, né? Todo o seu processamento, algumas coisas podem estar assim atrapalhando a absorção gastrointestinal, né? Influenciando, na verdade. Fluxo sanguíneo esplênico, então a gente ainda tem esse outro fator. A motilidade gastrointestinal, a gente viu que a questão do peristaltismo, que é o movimento, né, do intestino, ele pode tanto estar colaborando como atrapalhando, porque se eu tiver, por exemplo, a pessoa que tem problemas gastrointestinais, né, que acaba que influenciando justamente a motilidade, ela vai ter sim uma certa dificuldade para ter a absorção adequada desse medicamento. Né? Tanto a questão, por exemplo, por isso que em relação a essa motilidade gastrointestinal, alguns medicamentos eles são prescritos ou em jejum, ou antes da alimentação, ou após. Então depende muito do tempo de ação desse medicamento, depende muito da finalidade, né, para que realmente ele está sendo prescrito, e aí a depender dessas circunstâncias e na motilidade gastrointestinal que eles são prescritos ou antes, ou em jejum, ou depois da alimentação. Tá? A motilidade gastrointestinal, ela é sim um dos fatores que influenciam a absorção gastrointestinal. Por quê? Ou por eu estar tendo fortes, né, contrações do peristaltismo, a movimentação do intestino, que vai fazer com que possa ser que esse medicamento ele não seja absorvido, porque rapidamente ele é excretado, como também por estar tendo, entre aspas, um baixo peristaltismo, né? A motilidade está um pouco prejudicada, então ele não vai ser absorvido em tempo, vamos supor, em tempo hábil, em tempo realmente adequado, e nem de forma adequada, certo? Como também os fatores físico-químicos, e aí a gente envolve justamente as ligações, a questão das interações medicamentosas, né, de um medicamento, de um fármaco com outro. Então, no mais, os fatores que influenciam são esses, tá? Próxima questão traz quais são os órgãos, né, citar os órgãos que estão envolvidos na metabolização, certo? Então, dentro dessa questão, a gente sabe que o principal órgão envolvido é o fígado, né, que realmente está envolvido por trás da metabolização, que a metabolização é justamente a conversão enzimática,
né? Então, a questão das enzimas hepáticas, enfim, todas as enzimas que estão envolvidas nesse processo, e um dos órgãos principais o órgão principal é o fígado. É ele que vai estar bem à frente desse processo de metabolização. E, gente, que eu até destaquei também na aula que a gente discutiu sobre isso, a importância da saúde do fígado. Pessoas que têm problemas hepáticos, é óbvio que ela não vai ter a mesma metabolização. Então, aí entra a questão também da biodisponibilidade. Até porque tem certos medicamentos que são hepatotóxicos, né? Que é como se prejudicasse o fígado, né? Prejudicassem o fígado. Como também a questão da dosagem. Se a pessoa já tem um problema no fígado, tem que ter cuidado com a dosagem, né? Não é todo medicamento que pode ser prescrito, como também a dosagem não é a mesma, né? Então, o fígado é o principal, né? Certo? Voltando aqui para os órgãos. Temos também o plasma, que está envolvido no metabolismo, como também os pulmões e o intestino, tá? Então, tem esses 4 órgãos, né? Envolvidos, mas o principal é o fígado, tá? A questão seguinte traz para explicar o que é o metabolismo de primeira passagem, quais são as consequências desse metabolismo, né, de primeira passagem, e a principal via que causa o metabolismo de primeira passagem. Então, consiste, gente, na inativação de alguns fármacos pelo intestino e o fígado antes de atingir a circulação sistêmica, que é a circulação sanguínea geral. Então, é assim, esse fármaco ele vai passando e aí ao passar pelo intestino e pelo fígado ele é inativado. É como se ele perdesse o seu poder de ação, né, a sua ativação. E aí ele não vai agir da mesma forma. Por quê? A disponibilidade desse fármaco, a biodisponibilidade dele já não vai ser a mesma, porque ele é como se ele já tivesse passado por um metabolismo e aí ele vai ter que passar por esse metabolismo de primeira passagem, né, ou justamente pelo intestino, pelo fígado, e vai ser inativado, tá? Então, as consequências desse metabolismo de primeira passagem é a necessidade de uma dose maior do medicamento. Então, como ele sofre esse metabolismo de primeira passagem, eu já não posso prescrever a mesma quantidade de um medicamento que não sofre, né, por esta via, justamente porque vai necessitar de uma dose maior. A questão do efeito imprevisível, cada organismo, né, cada indivíduo reage de uma forma diferente. Então, eu não sei o que esse indivíduo ele pode estar reagindo, o que é que ele pode sentir, quais são as consequências que ele vai ter. Porque como eu vou aumentar a dose, então eu não sei qual vai ser a reação dele, porque vocês sabem que todo medicamento tem seus efeitos colaterais, seus efeitos adversos. Então, a depender do indivíduo, vai reagir de uma forma diferente. Então, tem essa questão do efeito imprevisível. E isso é uma das consequências do metabolismo em primeira passagem. E a principal via, né, que está envolvida é a via oral. Então, justamente por passar por todo esse processo, né, boca, aí vai esôfago, enfim, passa por todo o caminho, né, do sistema gastrointestinal, e aí ele vai sofrendo esses processos. E justamente pelo intestino e pelo fígado ele passa a ser inativado antes de atingir a circulação sistêmica, ou seja, antes de ser distribuído para o seu local de ação. Então é como se chegasse partículas daquele princípio ativo, daquele fármaco no local de ação e não vai fazer o mesmo efeito, por isso tem que aumentar a dosagem. E aí vem o efeito imprevisível do indivíduo, que eu não sei o que é que ele pode vir a apresentar e sentir, certo? A 8ª questão vem pedindo para a gente explicar, né, dizer o que é biodisponibilidade. Então, gente, a biodisponibilidade consiste na proporção da substância que passa para a circulação sistêmica após a administração oral, levando em consideração tanto a absorção quanto a degradação metabólica local, que é justamente o metabolismo de primeira passagem. Ou seja, quanto do fármaco administrado será absorvido. Então, resumindo, é isso. A biodisponibilidade é o total final que eu vou ter, que sobrou desse medicamento, desse fármaco, após ele passar por diversos processos, e é o que vai ficar disponível para a ação. Então, é o tanto do fármaco que foi administrado e o tanto do fármaco que vai ser absorvido. Foi administrado tanto, mas por ter passado por diversas etapas, né, desde a absorção, a degradação metabólica, a questão do metabolismo de primeira passagem, é o que vai ficar restar depois de tudo isso para realmente ter a sua ação, né, e realmente ser distribuído na circulação sanguínea, tá? A 9ª questão
vem falar, gente, um pouco sobre a importância das barreiras, né, que a gente tem no nosso organismo, as barreiras orgânicas, né? Sabendo da importância dessas barreiras, qual outro local que não pode ser prejudicado por substâncias potencialmente tóxicas? Então, aqui ele pergunta porque a gente tem a barreira hematoencefálica, né, no nosso cérebro, que protege que algumas substâncias não adentrem o cérebro e venha provocar, né, algum efeito adverso, enfim, algum prejuízo. E aí a gente tem, né, nem na verdade, é um outro local, mas até que eu disse que se eu colocasse mais específico, ficaria bem na cara, que é o feto, né? Então, na verdade, o feto, ele possui uma barreira que o protege para que determinados medicamentos não venham atingi-lo. Então, por que que não pode, né? O porquê que não pode, esses medicamentos não podem atingi-lo, que é bem na cara também, e qual o nome da barreira? Então, eu praticamente já dei a resposta aqui. O feto, então a gente sabe o feto, pois se trata de um novo sem informação, e por se tratar de um novo sem informação, qualquer agente que possa vir que venha interferir na organização de um órgão pode levar a uma má formação fetal, certo? Então, qualquer coisinha, pode ser besta que for, qualquer coisinha que venha interferir no processo de formação e maturação desse feto pode estar ocasionando uma má formação fetal, né? E aí a barreira que a gente chama é a barreira placentária, que é justamente na placenta da gestante, que ela serve, né, como essa barreira para que determinados medicamentos não venham atingir o feto, tá, gente? A 10ª questão vem pedindo em relação à excreção, né, sabe-se que a via renal é a mais importante, desse modo responda os seguintes questionamentos. Então, sabendo que a via renal é uma das principais vias, é uma das principais participações nesse processo de excreção, o que tem que se atentar quando for administrar medicamentos em pacientes com problemas renais, e aí pede para justificar a resposta. Por que a gente tem que se atentar? Então, gente, é bem óbvio, bem claro. Uma pessoa normal já pode apresentar algum efeito, né, mesmo tendo seus rins normais funcionando adequadamente. Quem dirá uma pessoa que já tem uma certa debilidade, né, uma certa dificuldade para isso, tem um problema renal. Então, é óbvio que eu tenho que ter cuidado, eu tenho que prestar atenção em alguns detalhes. Então, uma dose que seria excretada facilmente por uma pessoa normal, com sistema renal funcionante, né, pode ser altamente tóxica para um paciente com insuficiência renal. Então, uma dosagem que é para mim, que eu tenho meus rins, né, colaborativos, funcionantes, pode ser que seja altamente tóxica para uma pessoa que tem um problema renal, tá? Então, já que o mesmo terá problemas com a eliminação do fármaco, ele pode sim ter esses problemas. E enquanto o fármaco não é excretado, pode ficar circulando no organismo, ocupando receptores e continuando a fazer o efeito. Ainda tem este porém. Por isso, o cuidado extremo com indivíduos que têm pacientes que têm problemas renais e que fazem uso de determinados medicamentos. Justamente com essa parte da dosagem, porque a depender, né, desse fármaco, a depender dessa situação, esse fármaco ele pode ficar ainda no organismo, né? Quando ele não é excretado, por justamente ter problemas renais, aí ele não é excretado, esse fármaco ele fica ocupando receptores, e aí ao momento que ele fica ocupando receptores, é óbvio que ele vai fazer alguma ação. Então ele começa a fazer efeito, continua a fazer o efeito, quando na verdade já era para estar excretado e não está fazendo mais isso. Então é como se ele estivesse fazendo um super efeito, e aí vêm as outras consequências, tá? A 11ª questão vem pedindo para a gente dizer a diferença de agonista e antagonista, tá? Então, em relação a isso, agonista é um fármaco que consegue se ligar a um receptor e dessa ligação resulta o efeito, ou seja, o fármaco consegue alterar uma função do organismo que irá garantir o efeito farmacológico. Então, no meu organismo há diversos receptores, né? Dependendo de vários receptores com diversas ações. E aí tem vários fármacos que se ligam a determinados receptores. Então, o fármaco agonista é aquele que vai conseguir se ligar a um receptor específico, certo? Que ele tem afinidade. Ele se liga a esse receptor, dessa ligação vai resultar efeito. Ele vai modificar alguma coisa, né? Então, ele vai conseguir alterar a função de alguma coisa
para que possa fazer efeito farmacológico. Acho que vocês dá mais ou menos para entender. É um modelo chave-fechadura, acho que vocês lembram. Né? A chave que consegue, a gente consegue colocar na porta e abrir. Então, fez o efeito que foi abrir a porta. Mas há chaves que não conseguem abrir aquela porta, que é o que a gente vai ver agora, que é o antagonista. Certo? O fármaco antagonista é o que ocupa um receptor, mas ele não vai fazer efeito, né? É tipo assim, ele entra ali, a chave entra na fechadura, mas eu não consigo rotacionar para abrir a porta. Então, ele ocupa o receptor, mas não vai fazer nenhum efeito, tá? E aí, pensando nessa parte do antagonista, que a 12ª questão traz de considerando, né, a ação do antagonista, podemos afirmar que ele pode ser usado terapeuticamente? Cite um exemplo da doença que ele é usado. Aí você pode estar se perguntando, mas pelo amor de Deus, um fármaco antagonista que vai se ligar a um receptor e não vai causar nenhum efeito, para que eu vou usar? Sim, gente, mas há sim determinadas doenças que esses fármacos antagonistas são utilizados. O exemplo disso é a hipertensão arterial. Na hipertensão arterial, eu posso ter diversos fatores envolvidos, né, na doença. Mas é justamente assim, é uma pressão maior que está tendo na minha artéria, né? De uma forma geral, é tipo isso. É como se estivesse tendo uma pressão maior naquele vaso. Então, o coração ele pode chegar a querer funcionar mais rápido para tá fazendo com que esse sangue seja bombeado e distribuído pelo organismo. Enfim, então a minha pressão ela vai estar um pouco mais elevada, ela vai estar elevada, né? E em diversas aferições eu vou perceber isso. Então, é como se os vasos eles estão sofrendo com isso, eles estão sofrendo uma pressão maior para aquele volume sanguíneo passar. Então, é óbvio que tem alguns receptores, né, no coração e nesses vasos que eles precisam ser acalmados, é tipo isso, acalmados. E aí temos os fármacos antagonistas que vão se ligar a esses receptores e vamos, olha, calma aí, tá agindo demais, o organismo tem que ter um freio. Então, esses fármacos antagonistas como captopril, enalapril, losartan, né, o propranolol, enfim, esses medicamentos, eles atuam como fosse isso, né, meio que para dar uma parada naquilo que já está acelerado. Então, ele vai lá ocupar aquele receptor para que nenhuma outra coisa venha se ligar a ele para aumentar, né, essa atividade do coração, por exemplo, tá? Então, de uma forma bem simples, é basicamente isso. Então, o antagonista ele vai ocupar o receptor para que nada venha se ligar a ele e aumentar ainda mais aquela atividade que, de uma certa forma, já está prejudicando o organismo. Então, precisa dar uma freada que é para controlar essa ação, tá? E aí, gente, a última questão pede para diferenciar tolerância, refratariedade e resistência farmacológica e citar um exemplo de cada coisa. Então, a tolerância é a perda da eficácia após algumas semanas de uso do medicamento. Tipo, os benzodiazepínicos, né, que são usados no tratamento de depressão, como também de ansiedade, né, mas a ansiedade é mais os ansiolíticos. Então, os benzodiazepínicos é tipo diazepam, né, e são mais esses medicamentos que é justamente no tratamento da depressão. E aí, gente, há uma perda da eficácia de alguns medicamentos que perdem a eficácia com o decorrer de algumas semanas. E aí é como se quisesse, para ele ter realmente eficácia, aumentar a dosagem daquele medicamento para atingir a meta que eu quero. Então, a tolerância é isso, né? Há uma perda da eficácia desse medicamento após algumas semanas. No decorrer das semanas, é tipo, por exemplo, você sente uma dor, né, vamos supor, e aí você toma aquele medicamento desde de um certo tempo, faz muito tempo que você usa aquele medicamento para aquela dor. Vai chegar uma época como se você estivesse tomando água, né? Então, é tipo, ele não vai servir mais de nada. E aí ou você vai ter que mudar a dosagem ou vai ter que mudar para outro fármaco, porque aquele dali já não faz efeito como deveria. Então, ele vai perdendo essa eficácia. A refratariedade é um medicamento que perde ou nunca apresenta eficácia. Então, é meio que ele não tem ou ele perde totalmente. Aí, o caso que ele traz é os antidepressivos, né? Há alguns antidepressivos que pode, dependendo da pessoa que esteja fazendo uso, apresentar isso. O outro fármaco, outro conceito é resistência farmacológica, que é justamente as bactérias tornam-se resistentes àquele determinado fármaco, àquele agente empregado, e torna-se impossível de ter infecção. Aí é óbvio que eu falei, está na cara os antibacterianos. Então, tem muitas pessoas que fazem uso dos medicamentos, por exemplo, numa gripe viral,
de um antibacteriano, de um antibiótico. Gente, se é um vírus, não tem como você combater com antibiótico, que é para bactérias. Então, acaba que as bactérias do seu organismo que existem acabam ficando resistentes àquele medicamento. Quando você vier a usar aquele medicamento, ele não vai fazer efeito. Como também fazer o uso de antibióticos de forma inadequada e irregular por minha própria conta. Quando vier a ser passado por um profissional, aquela dosagem já não vai servir, vai ter que ser uma superdosagem. Aí entra outros efeitos na situação, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo, volto no próximo vídeo explicando o restante das aulas.